casa, um adolescente, mande para que esteja aqui. Ontem mesmo eles assistiram um filme. Pastor, mas isso é culto? É desse jeito, discipulado, amém? Essa liturgia, quem criou foi nós mesmos. Esse sistema de culto, né? Importante para que haja um culto tem que ter adoração e palavra. Se tem isso, pode ser do jeito que consiga atrair atenção, amém? Então a gente quer trazer esse discipulado para os jovens, adolescentes. Hoje a igreja ainda não tem condições de fazer uma reunião específica para cada público, por ser uma igreja pequena. A igreja, por exemplo, da onde eu vim, eu era pastor de jovens e tinha juniores, tinha adolescentes, crianças, né? Tinha o berçário da igreja, mas tudo nós vamos crescendo e vamos melhorando algumas coisas. Não adianta a gente querer abraçar o mundo se nós não temos pessoas preparadas para tal coisa, amém? Mas tem sido uma bênção essa reunião, assim como tem sido uma bênção também a reunião com as meninas da dança. A dança, irmãos, é uma dança profética. A gente não está fazendo aqui como é que fala, coreografia para o culto. Não, é uma dança profética. A Bíblia diz que a dança faz parte da adoração. Durante muito tempo a igreja, tem até algumas igrejas que relutam contra isso, mas se você olhar alguns textos da Bíblia, você vai ver mulheres dançando, até mesmo homens dançando, como era o caso do rei Davi, dançando na presença do Senhor, amém? A Bíblia diz que Miriam, quando eles passaram o Mar Vermelho, ela dançava, tocava tamborim na presença do Senhor, dançava na presença do Senhor, amém? Então esse trabalho com as meninas, a Rose está desenvolvendo também. Cadê a Rose? Sumiu, deve vir depois. E a Rose está desenvolvendo com as meninas, e é um tempo para estar com elas, falando de Deus, falando da Bíblia. Ainda não temos algo para meninos nessa parte, mas eu creio que o culto dos jovens e adolescentes vai suprir as necessidades, amém? Isso, irmãos, a gente tem que colocar as nossas crianças nisso, envolvê-las nisso. O diabo, ele não gasta tempo com uma geração que está meia morna. Ele quer gastar tempo com a futura geração. Eu estava meditando na palavra e ouvindo algumas coisas a respeito da palavra sobre a mulher de fluxo de sangue, e ali tem uma revelação da igreja muito grande, onde existe uma mulher que está com fluxo de sangue, uma hemorragia, e existe outra criança que está morrendo. E ali há uma revelação muito forte sobre a igreja. Uma igreja sangrando, porque está deslocada do seu papel como igreja, e uma outra futura igreja, uma nova geração que está morrendo. Então nós temos que sanar os problemas dessa igreja que sangra hoje, mas também ressuscitar a igreja de amanhã, que são as nossas crianças, amém? Ensinando a palavra. Às vezes eu penso que as famílias estão muito negligentes com respeito ao ensino da palavra para os filhos. Isso não é obrigação da igreja fazer. A igreja, você traz seu filho para cultuar, mas é obrigação dos pais ensinar os filhos no caminho que eles devem andar, porque a Bíblia diz que quando eles forem velhos, não se desviará dos caminhos do Senhor. Às vezes nós queremos uma igreja que a gente empurra os nossos filhos para a escolinha, para o culto infantil, e lá ele sai de lá crente. Não, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai ser forjado dentro de casa. E a gente precisa ensinar a palavra através de exemplos, amar a Bíblia, para que os nossos filhos também amem a Bíblia, né? Isso não é só no âmbito da igreja, mas isso em toda essa geração futura. Por exemplo, os pais têm entregado a educação dos filhos para a escola, e aí a escola se sente à vontade para ensinar, inclusive, sobre sexualidade, né? Porque os pais não ensinam em casa, então a escola se acha responsável de ensinar, e ensina da maneira que ela acha que é correta, né? Essas questões de gênero, né? A gente precisa trabalhar isso com os nossos filhos, com as nossas crianças. Pastor, mas meu filho é inocente. Ninguém é inocente, irmãos. Toda criança, de uma maneira inteligente, que você usa para educar, para ensinar os preceitos no caminho do Senhor, Deus dá entendimento para que você trabalhe com isso, para que não chegue lá na frente você tenta recuperar algo que se perdeu, né? Precisa trabalhar mesmo com isso. É uma estratégia do maligno?
Uma estratégia de Satanás corromper as nossas crianças, tirar, irmãos, com essa ideia de multi-identidade, até mesmo a questão de gênero, as crianças estão sem entender o que elas são na verdade. E isso chega lá na frente, jovens que nem sabem qual o lugar que ele ocupa dentro da sociedade. Porque dá para eles uma série de possibilidades, é assim que é a palavra utilizada, principalmente pela esquerda brasileira, várias possibilidades. Você pode ser o que você quiser, o jeito que você quiser, e aí, irmãos, vai gerando crianças que não têm identidade. Então nós, como cristãos, que temos fundamentos da palavra de Deus, temos que forjar a identidade de Jesus na vida dos nossos filhos. Não entregar à escola e não entregar a outros que não têm possibilidade de ensinar. E isso, irmãos, está estabelecido na Constituição Federal. Nós temos o direito de ensinar os nossos filhos nos nossos princípios. Amém? E é interessante você tomar cuidado com o seu filho na escola, inclusive. Quando você perceber que a escola está avançando o sinal, você pode ir lá na escola e dizer: olha, isso é contra a lei. Vocês estão ensinando coisas que não é papel do Estado ensinar. A Maria Clara está na creche, a gente fica sempre cuidando. Se eu ver que a diretora está tomando um passo que vai levar ao catolicismo, eu vou lá e falo: olha, a escola não pode ter partido, a escola não pode ter influência religiosa na vida das crianças. Então a gente tem que cuidar com isso, porque chega o dia de amanhã, a gente quer chorar pelo leite derramado. É sempre assim. E aí, irmãos, é difícil, muito mais difícil. Amém? Essa é uma palavra que eu creio que foi dirigida pelo Espírito Santo para trazer alinhamento à vida dos irmãos nessa parte, para cuidar. Algo muito importante da parte do inimigo está se levantando contra as crianças, contra a futura geração, inclusive a futura geração da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós, como pais dessas crianças, eu estou falando só filhos naturais, estou falando espirituais também, nós temos que ter esse cuidado. Amém? Esse cuidado. Nós como adultos, eu não sou pai, pastor, mas você como adulto, você pode ajudar uma criança a amar a igreja, a gostar da igreja. Amém? Então a gente tem esse papel, ensinar os seus filhos a amar, sempre com muita ordem e decência, né? Mas ensinando a amar as coisas do reino de Deus, a vir na igreja, a vir no culto. Se para você é difícil, ele percebe que para você é difícil vir à igreja, você acha que ele vai gostar? Então a gente tem que se policiar. Amém? Vamos colocar de pé para a leitura da palavra. Primeiro livro, aliás, primeira Crônicas de Reis, capítulo 4. Versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, com o coração aberto para o manifestar do seu poder, o manifestar da tua glória. Pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, de uma forma a nos tocar, a mudar, Senhor, a nossa vida. Nós queremos que o Senhor derrame da tua unção, da tua glória neste lugar. Unção, Senhor, que despedaça grilhões de Satanás, Pai, de todo sofisma e pensamento lançado, Senhor, contra a tua igreja. Em nome de Jesus nós clamamos por uma revelação poderosa nesta noite, algo do Senhor, para, Pai, nos colocar, Senhor, no alinhamento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Deus, manifesta o teu poder através da palavra, nos alimente através dessa palavra, Senhor, pois ela tem o poder, Senhor, de nos sustentar, de nos deixar forte. Deus, em nome de Jesus, ministra com poder, com a tua unção, em nome de Jesus. Podemos assentar. Antes de nós irmos para a palavra, eu peço, a Bíblia diz que os fortes devem sustentar os fracos.
Toda vez eu peço isso no tempo do frio. Ore por aqueles irmãos que são mais fracos na fé. O frio desvia crente. O frio desvia crente. É verdade. Então ore por aqueles que são mais fracos. Irmãos, é difícil. A gente quer ficar no coberto, quer ficar enroladinho ali. Eu estou com um troço de gripe, sei lá o que é, um espírito que eu já expulsei, que está perseguindo uns dias já. E você quer ficar ali debaixo da coberta, mas a gente tem que vir buscar o Senhor, adorar a Deus, amém? Louvar o nome do Senhor. Então ore por aqueles que são mais fracos na fé, né? Vamos trazer eles junto com a gente. A Bíblia diz assim que se um estiver caindo, o outro levanta, né? Se um estiver com frio, o outro esquenta. Quando o irmão está do lado de você, eu vou esquentar você com a unção de Deus nessa noite. Já estão dormindo, ó, não falaram nada. Fale para a pessoa que está do lado de você, nós vamos esquentar você com a unção de Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Queridos, aqui o texto, se você pegar todo o capítulo 4, você vai ver que é uma genealogia, né? O que é genealogia? A Bíblia traz nomes de pessoas que foram filhos de pessoas, que foram filhos de pessoas. É uma coisa que os crentes não gostam de ler. Eu gosto demais de ler genealogia, até mesmo para ensinar a ler a Bíblia, porque cada nome que aparece, né? Por exemplo, na genealogia de Jesus, você vai ver lá Raabe, a prostituta. Na genealogia de Jesus. Você vai falar isso para alguém? Alguém vai falar, não, na família de Jesus não tinha essas coisas. Raabe, a meretriz, está lá. A meretriz está na genealogia de Jesus. Fez parte da família de Jesus. Então, leia a genealogia. A gente tem alguns tesouros escondidos na genealogia. Aqui, essa genealogia dos descendentes de Judá, existe, irmãos, inúmeros nomes. Tem mais de 500 nomes descendentes de Judá. E no meio desses nomes aparece Jabes. Um bom nome para quem quer ter um menino. Jabes. A palavra de Deus, pastor, mas Jabes que significa dor? Calma lá. A palavra de Deus nos fala, irmãos, que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A Bíblia começa a falar tantos nomes e para em Jabes e fala, Jabes foi diferente. Jabes foi alguém que teve uma vida diferente. E a Bíblia vai dizer o porquê. E a Bíblia diz que ele nasceu, deu muitas dores no parto da mãe dele. Por isso Jabes significa aquele que traz dor, aquele que foi concebido com dor. Em outra tradução diz aquele que entristece. Ele então nasce com esse estigma de um homem que causa dor. Ah, pastor, mas isso é só um nome. Para nós hoje é fácil a gente falar sobre isso, mas nesta época, neste período, o nome ele estava muito vinculado de forma real na vida de uma pessoa. Por exemplo, você vai olhar na Bíblia e ver o nome de Jacó, significa usurpador, enganador, né? Você vai ver na Bíblia Abraão, ou Abrão, pai exaltado, depois Abraão, pai de uma numerosa nação, e realmente tinha um significado. O Jacó, que era enganador, passa a ser Israel, príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Tem muitos nomes na Bíblia que nos revela, irmãos, que o nome não era apenas um título para chamar alguém, mas tinha algo muito importante ali na vida daquela pessoa. E o que fazer quando alguém te coloca esse tipo de nome? Um nome que está ligado a um sofrimento, um nome que está ligado a um estigma de derrota, né? Quem não quer chamar Davi amado do Senhor, né? Quem não quer ter esses nomes proféticos bonitos? Mas não fomos nós escolhendo, são os nossos pais. E hoje também Jesus Cristo nos cura de todo mal. Mas nessa época havia essa dificuldade. É algo que já foi colocado para ele ali. É como se já tivesse escrito a história dele. Olha, Jabes é um homem que causa dor. Todo lugar que ele chega vai haver dor. Porque ele nasceu naquilo. Nasceu naquela maldição de dor. Amém? Mas a Bíblia diz que Jabes fez uma oração. E ele olha diante de Deus, vai para diante de Deus e disse: ah, se Deus me abençoasse. Ah, se Deus me abençoasse. Ah, se Deus alargasse as minhas fronteiras. Ah, se a mão de Deus fosse comigo. Ah, se Deus me livrasse do mal, de todo o mal. E a Bíblia diz então que Deus fez conforme a oração de Jabes. Amém? Olha que interessante, a Bíblia para.
Tudo que está na Bíblia é revelação para nós. E se Deus para a genealogia aqui para contar a história de Jabes, é porque é algo muito importante para mim e para você. Algo tão pequeno, está ali no meio dos nomes, tantos nomes dos filhos de Judá, parece Jabes. Um homem, irmãos, que estava com a vida traçada em cima de uma maldição, que foi lançada pela sua mãe. A gente sabe que a maldição sempre vem de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Um filho não amaldiçoou o pai, mas o pai amaldiçoou o filho. E através desse nome havia... Que pai que quer pôr o nome do filho desse tipo? Tem alguém que gostaria de falar assim: não, meu filho chama tristeza. O meu filho chama derrota. Ela realmente estava lançando uma palavra de maldição. E aí, irmãos, nós pensamos um pouquinho. Quantos de nós temos um estigma na vida? Por aquilo que nós fomos, por aquilo que nós tivemos como herança na família. Eu gosto do povo de Deus, porque cada um tem uma história. Cada um tem uma vida antes e depois de Deus. E os irmãos conhecem um pouco da minha história. A minha vida não foi nada fácil, mas eu não acho que eu sou o único. Eu sei que muitos aqui passaram muitas dificuldades na vida. Antes de vir para Jesus, quem teve uma vida difícil aqui? Amém. Muitas pessoas. Nem todo mundo que nasceu num berço evangélico. E ora que tem gente que nasceu e se desviou. Irmãos, e muitas vezes coisas que aconteceram na nossa vida que não foi por nossas escolhas. Por exemplo, eu nasci vendo meu pai bater na minha mãe. Eu não escolhi ver isso. E eu cresci apanhando o meu pai de forma brusca, estúpida, ignorante. Eu não escolhi isso. Tem até aqueles que se revoltam com Deus. Como pode, pastor, uma criança? A vida. Deus tem os seus planos, os seus desígnios, e não cabe a nós entender os desígnios de Jeová. Amém? Não cabe a nós entendermos os planos, os propósitos de Deus. Nós temos que nos colocar no propósito dele e deixar ele guiar a nossa vida. Isso é fé. Ora, fé, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Eu não preciso entender Deus, eu tenho que andar com ele. Amém? Tem pessoas que começam a parar em discussões, irmãos. Por que tal criança foi violentada? Mas Deus... eu não vou mais andar com esse Deus porque esse Deus permitiu tal coisa. Mas você não anda. Eu vou virar ateu porque eu vi coisa errada. Vira ateu. É uma escolha de cada um de nós. Não cabe nós, homens mortais, justificar o porquê das coisas que Deus permite ou que Deus faz. Até porque no mundo que a gente vive, alguém tem que ser culpado, não é? Então, irmãos, quantos de nós temos um estigma na vida? Algo que, por exemplo, eu nasci numa família pobre. Pobre de maré. Tem uns que nasceram de uma família nobre, de muitas posses, filhos de fazendeiro, de grandes empresários. Sabe aquela criança, parece que até o bebê do rico é mais bonito. Não é? Você olha um bebê de pobre, tá com a cara torta, uma bochechona, um narizinho de coruja, igual a Maria Clara nasceu, outra de batata, outro cabelo pé de bugre. Filho do rico, tudo bonitinho, tudo, as roupinhas lindas, parece que foi feito sob medida. Filho do pobre começa com a manga desde que nasce. Faz manga para caber mais tarde, não é assim? Eu lembro que quando eu calçava 30 e pouco, o meu pai já comprou um 39, que era para o pé já crescendo e já podendo usar o sapato. A gente colocava jornal, e depois passava do número, tinha que colocar milho molhado para estufar o sapato, para poder caber. Eu tive que colocar prego na Havaiana, irmãos. Isso no sítio é difícil, porque enrosca no capim e você cai. Eu tomava banho com sabão IP. As minhas irmãs tinham cabelo crespo, lavavam o cabelo com sabão IP. Você imagina o que aquilo virava? Um disco voador. Isso quando meu pai bêbado chegava em casa e mandava a gente sentar para cortar os nossos cabelos. Eu tenho uma orelha picotada até hoje. Ele cortou um pedaço, errou a hora de cortar e cortou um pedaço da minha orelha. Não sei qual que é não, tem uma orelha com uma pontinha. E das minhas irmãs, como elas cantavam sertanejo, ele fez todas elas de Chitãozinho e Chororó.
Deixava um rabinho aqui, fazia uma flor aqui. Que época, né, irmãos? Lembra da florzinha que as mulheres faziam aqui? Horrível. Então, irmãos, cada um teve um tipo de vida. Cada um teve um tipo de vida. E a grande maioria, principalmente os que estão na igreja, passaram por dificuldade. Porque o rico é mais difícil de andar com Jesus. Então, se eu perguntar aqui de novo, quantos passaram por dificuldade, algum momento de dificuldade na vida? A maioria. Todos nós temos um motivo para nós não termos uma vida boa. Porque, você concorda comigo que é mais difícil? É mais difícil. É mais difícil você se dar bem, é mais difícil. Mas nós temos sempre uma escolha. Uma escolha. É aqui, irmãos, que eu defendo a parte da meritocracia. Não estou falando meritocracia no sentido político da coisa. Mas nós temos uma escolha aqui, diante desse estigma. Ou eu aceito aquilo como pronto e acabado, ou eu resolvo mudar a minha história. Se nós formos olhar politicamente, pastor, não tem jeito de mudar, porque a família é pobre. Mas eu estou falando espiritualmente. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. O nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, segundo o poder dEle que opera em nós. A Bíblia diz que o nosso Deus faz coisas grandes e firmes que nós não sabemos. A Bíblia diz que não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Mas aí, irmãos, nós temos uma escolha a fazer. Deus diz, olha, coloco diante de ti o caminho da bênção e o caminho da maldição. Ah, pastor, mas a pessoa escolhe viver na derrota? Sim. Quando ela deixa de querer lutar por uma mudança, quando ela deixa de querer lutar por uma vida melhor, ela então está escolhendo a maldição. Não, pastor, eu não escolhi nada. Mas o fato de você não querer transformar a sua vida, você já escolheu. Não existe neutralidade no reino de Deus. Não existe neutralidade. Diga assim comigo, não existe neutralidade no reino de Deus. Essa história de Raimundo foi a gente que criou, mas não existe. Não tem como a pessoa estar com o pé na igreja de todo mundo. Se ela está com o pé na igreja de todo mundo, então ela está no mundo. Porque a Bíblia diz que Deus é Deus de sim, sim, não, não. Eu preciso escolher, irmão. Qual o caminho que eu vou andar. E é o que transformou a vida de Jabes. A Bíblia já começa resumindo o que foi a história dele. Ele foi o mais ilustre, mais honrado, mais próspero, mais abençoado dos seus irmãos. Por quê? Porque ele era bonitinho? Porque ele tinha uma boa aparência? Não. Mas porque, irmãos, ele não aceitou aquela vida que ele vivia. Não sei aqui quando já leram um livro de Edir Macedo. O Edir Macedo, ele fala da teologia da revolta. Que ele vivia uma vida medíocre. Eu não gosto de Edir Macedo, só estou dando um exemplo. Não é um sentido se ele é de Deus ou não. Eu simplesmente não topo com as ideias dele. Mas isso eu entendo o que ele está dizendo. Ele vai falar no livro dele que teve um momento da vida dele que ele sofreu tanto que ele diz, eu não aceito mais isso para mim. E a postura dele foi diferente. Eu não concordo quando alguém fala para Deus que não aceita. Mas aquilo que vem para você, você tem escolha de dizer eu aceito ou não. O problema é que as pessoas estão aceitando a maldição e tá bom. Seja que Deus quiser, pastor. Se Deus quis assim, que Deus quis assim, não. Deus dá para você poder de escolha, de transformar a sua vida. A passividade, irmãos, não é santidade. Ser passivo não é ser de Deus. Olha Davi, a vida dele estava condicionada a ser pastor. Davi é pastor e pronto, acabou. Davi não teve escolha de ser guerreiro. Davi não teve escolha. Irmãos, se alguém quer ser um rei na vida, a primeira coisa ele tem que aprender a ser guerreiro. Mas Davi não foi guerreiro. Davi foi pastor. Mas na hora de lutar com Golias, quem que foi lá? Os guerreiros ou o pastor? O pastor.
Ah não, eu sou pastor, eu vou orar, interceder daqui. Oh, aleluia, Jesus, derruba o gigante. Vou fazer uma campanha aqui para derrubar o gigante. Não, Davi pegou a espada, não conseguiu carregar. Davi pegou a armadura, não conseguiu andar. Ele pegou então aquilo que ele tinha, o surrão, pegou 5 pedras do ribeiro e a funda, e o bordão, e foi para o gigante. E o gigante caiu, pela força de Davi, pela força de vontade. Davi não tinha estrutura física para derrotar gigante. Mas quando Deus vê Davi se colocando numa posição de guerreiro, Deus então resolve derramar unção. A unção na vida de uma pessoa passiva não muda nada. A palavra de Deus diz que Saul também foi ungido. Davi funcionou. Saul funcionou. Tem muitas pessoas que funcionam na igreja. Está funcionando, está rodando, mas não muda, não é de Deus. É como o motor do carro, você liga o carro, está funcionando. Mas se não tiver o câmbio que dá marcha para sair, ele vai sair? Um carro sem câmbio anda, gente? Não anda. É assim se nós não engatarmos em Deus, irmãos, você pode funcionar, vai fazer fumaça, vai fazer barulho, mas não muda nada. Às vezes você tem até um barulhão. Já viu aqueles motores estacionários? Mas não sai do lugar. É potente, mas não sai do lugar. Porque não tem vontade de mudança. Não tem vontade de mudar aquilo que está colocado. Ah, pastor, eu já estou velho, eu não quero mais lutar por isso. Irmãos, é isso que o inimigo quer: te paralisar, te fazer estacionar. Deus quer manifestar você, irmãos. Eu não estou falando de manifestação do Espírito Santo dentro da igreja, não. Eu estou falando para Deus quer te manifestar lá na tua escola, na tua faculdade, na empresa que você trabalha, lá no século, lá no secular, irmão, lá fora. Deus quer manifestar o poder dele na tua vida lá fora. Ele quer que você seja próspero, Ele quer que você seja abençoado, Ele quer que você seja ilustre aonde você está. Mas você tem que escolher isso. Eu, quando eu vim para Jesus, tinha um monte de complexos, por conta que a vida me fez adquirir esses complexos. Eu tinha complexo de inferioridade. Para mim que o meu pé era muito grande, meu nariz era esquisito. Tinha complexo com a minha voz. Mas hoje eu não ligo mais, porque Jesus me curou. Eu era um adolescente esquisito. Eu não tinha coragem de falar na frente das pessoas, eu tinha muita vergonha. Jesus foi curando. Mas eu cruzei meus braços, fiquei esperando. Não, eu fui querendo. Deus, eu quero mudar isso na minha vida. Eu não aceito isso para mim como destino para a minha vida. Eu não aceito isso aqui como destino para a minha vida. Tem muitas pessoas que estão na igreja há tanto tempo, irmãos, mas não querem mudar os seus complexos, as suas faltas de cura, as suas faltas de perdão, e ficam então paralisados no mesmo lugar. De vez em quando parece que vai decolar, mas volta atrás, por conta de um medo, por conta de complexos. Jabes não aceitou aquilo que estava proposto para ele. Eu sou filho da dor? Não, eu não sou aquele que traz dor. Eu sou um homem abençoado. E ele então orou a Deus. Ele orou a Deus. Ah, pastor, mas por culpa do meu pai, a minha mãe que deixou eu ser molestada. Ah, pastor, não, mas se nós ficarmos lá atrás, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Tem gente que sempre precisa de cura no mesmo lugar, então você não foi curado. Se você precisa de cura no mesmo lugar, é porque você não foi curado. Então não tem como você ir embora. Você está entendendo, querido? É uma escolha. Falar daquilo que o povo gosta de ouvir. Você quer ser próspero? É uma escolha sua. Ah, pastor, mas eu ganho R$800. É uma escolha sua. Deus pode te prosperar com R$800.
Deus pode te levantar, irmãos, em meio a grandes homens, empresários, mulheres empresárias, se você decidir que isso vai acontecer na tua vida. Agora, tem que ter propósito. Tem que ter propósito de Deus. Jabes pede para Deus, primeira coisa que ele pede: eu quero uma bênção. Se o Senhor me abençoasse. Se o Senhor me abençoasse. A bênção, eu brigo com isso. A bênção perdeu o sentido da palavra bênção. A pessoa fala assim: eu quero uma bênção da minha casa nova. Uma bênção. Não, isso não é bênção. Bênção é um lugar espiritual que Deus te coloca. É onde você não precisa adquirir algumas poucas bênçãos, mas tudo aquilo que você vive é abençoado. Bênção significa autorização para prosperar. Bênção significa, diga assim comigo, bênção significa autorização para prosperar. Porque quando a gente fala de bênção no sentido de objeto, de algo palpável, parece que é só para aquilo que Deus vai me dar. Mas quando Deus quer abençoar, Ele não quer abençoar somente uma coisa na sua vida, Ele quer abençoar toda a sua vida. Ele quer que você tenha autorização dada por Ele para prosperar em todos os aspectos na sua vida. Amém? Primeira coisa que Jabes pediu foi bênção. Eu decido agora entrar nesse lugar de bênção. Deus, eu estou aqui, nesse lugar de bênção. Eu estou aqui. A Bíblia diz que Deus nos deixou tudo que diz respeito à vida, todas as bênçãos que estão nas regiões celestiais. Eu tenho que entrar nesse lugar agora, conquistar essa bênção, agarrar para mim, me colocar no Senhor e dizer: Deus, eu quero ser abençoado. Amém, irmãos? A segunda coisa que Jabes pede para Deus é para que Deus alargue as fronteiras. Olha o que ele diz, 4:9. Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes. 10. Jabes invocou o nome de Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Isso é tremendo. Jabes provavelmente viveu na época dos juízes. As pessoas tinham muitas posses de terra, mas não eram delas, no sentido de que elas tinham a terra, mas plantava, vinham os midianitas, como aconteceu com Gideão, e os midianitas tacavam fogo. Mas ele quer agora limite. Ele quer que Deus amplie o limite dele. Deus quer que, é como as parábolas do talento. Deus, ele te dá algo, mas ele quer que você cresça isso que ele te deu. É assim com o dom. Deus não te deu o dom para ficar dentro de você. Deus quer que o dom cresça em você. Assim é a nossa vida. Nós precisamos pedir para Deus para que Ele alargue as nossas fronteiras. Só que aqui que eu falo, irmãos, que tem que ter propósito. Para quê? Para que você quer que Deus alargue os seus limites? Vou falar de mim. Por que eu quero que Deus aumente o meu ministério nível nacional? Para quê? Se fosse uma coisa que eu quisesse. Porque eu quero chegar na televisão, eu quero pregar na televisão. Para quê? É aqui que entra a sua parceria. É aqui que entra. É aqui que você coloca Deus no teu negócio. Para que você quer crescer? Pastor, eu quero crescer porque eu vou mostrar para minha família. Está errado, o objetivo errado, foco errado, propósito errado. Pastor, eu quero crescer porque aí quem estava lá na plateia vai vir me ver no palco, como diz aquela canção. Propósito errado. Não vai crescer. Pastor, eu quero que Deus amplie os meus limites, para que o reino de Deus também seja estabelecido através da minha vida, para que a obra seja abençoada, para que eu atinja mais pessoas pelo Evangelho. Aonde está Deus aí nos teus planos? Ou será que você é tão egoísta que você está pensando em você? Coloque Deus. Primeira coisa que eu fiz com o meu
pequeno 13º, minhas férias eu acho, eu comprei uma Bíblia de estudo. A minha mãe ficou doida. Ela chegou pro pastor e falou: olha o que esse menino fez. Ela nem pensou o que ela estava falando. Comprou uma Bíblia, pastor. Pegou as férias dele, comprou tudo essa Bíblia aqui. Eu comprei uma Bíblia Genebra, R$180, caríssima. Algo assim que estava fora da minha... Você não tem noção, pegar todas as suas férias e dar tudo numa Bíblia. Vendi minhas férias e dei tudo na minha Bíblia. O pastor falou: irmã, você está reclamando disso? Deu uma na minha mãe. Irmãos, mas foi nessa hora que eu entendi que eu estava trazendo Deus comigo. E daquele dia em diante, nada daquilo que eu desejei como um jovem, como adolescente, me faltou. Tudo Deus abençoou. Cuidado para você se esquecer das suas loucuras, nos seus projetos, esquecer de Deus. Deus não te dá nada para parar em você. Você quer ser um grande empresário, um homem rico? Deus não vai te dar nada para parar em você. Para você chegar lá na frente e começar a dar palestras como empreender. Não é para parar em você. Para você ser instrumento para abençoar vidas. Amém? Para que você seja instrumento para abençoar a obra de Deus. Para que a obra... Ei, pastor, o senhor está querendo levantar oferta nessa noite? Eu vou levantar, mas depois eu vou falar outra coisa. Não estou falando por causa disso. Estou falando que é para você entender que Deus só vai te abençoar quando o propósito está alinhado ao propósito dEle. Se o seu propósito está ausente do propósito de Deus, irmãos, você pode morrer de batalhar, de lutar para querer mudar de vida e não vai mudar. Coloque Deus. Coloque Deus no seu negócio. Eu conheço tantos testemunhos, eu poderia ouvir aqui testemunho de pessoas que trabalham com venda e colocou diante de Deus: Deus, cada tanto que eu vender, um é do Senhor. E foi abençoado. O problema é que na hora, irmãos, do impulso, a gente faz, a gente declara, a gente vai, se coloca na brecha, depois a gente vai deixando de lado, vai se esquecendo, vai parando com os objetivos, com os propósitos. E é nessa hora que nós somos tragados. Amém? Quem está entendendo? Aprenda a pedir para Deus. Jabes pediu para Deus. Tiago capítulo 4 versículo 2 diz que a gente não recebe porque a gente pede mal. Como que é que um filho pede algo para o pai? Por exemplo, um filho jovem, um pai rico, chega para o pai e fala: pai, eu quero um carro que eu vou para a noite, eu vou tirar racha com o carro, eu vou pegar e vou acelerar no último esse carro, e eu vou pegar e colocar um monte de mulher no carro. É assim que o filho pede um carro? Pai, eu queria um carro. Se ele é da igreja, ele fala assim: é porque eu quero buscar as irmãs. Eu não estou falando que você vai enganar Deus, mas coloca Deus no teu negócio. Coloque propósito naquilo que você quer de Deus. Coloque propósito naquilo que você quer de Deus. Deus não vai te dar algo que não vai frutificar. Deus não vai te dar algo que não vai frutificar. Amém? Glória a Deus. Terceiro pedido, perdão. Jabes diz: Senhor, que a tua mão esteja comigo. O que é a mão de Deus estar com alguém? Que a tua mão esteja comigo. Versículo 10: me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão. A mão de Deus, ela serve, irmãos, para direcionar. A mão de Deus lá em Israel era a nuvem. A nuvem se movia, o povo o quê? A nuvem se movia, o povo? A nuvem parava, o povo? Parava. Você quer ser abençoado? Assim como foi Jabes? Aprenda a depender da direção de Deus. Para isso a gente tem que ser sensível à voz de Deus.
sensível à voz de Deus. Eu vou te dar uma dica excepcional aqui para você aprender a ser sensível à voz de Deus. Reconheça detalhes no seu dia a dia, como Deus fazendo. Comece a reconhecer detalhes. Você vai ver o quanto você vai ficar sensível. Quando você perceber que algo era para estar dando errado e houve um livramento, aprenda a dizer: Deus, muito obrigado. Você vai ver como você vai ficar sensível. Quando dá aquele susto, você quase comete um acidente, aprenda a dizer: oh Deus, obrigado pelo teu livramento. Você vai começar a ver o quanto Deus direciona você. Seja sensível. Seja sensível ao toque de Deus. O problema é que nós estamos tão corridos, Deus está fazendo, a gente não está vendo. Deus então precisa parar a gente um momento para a gente aprender a ver que Deus está cuidando de cada detalhe. Cada detalhe. Ao ponto de nós chegarmos como o apóstolo Paulo. Eu não vou aqui porque o Espírito Santo não autorizou. Eu já deixei de viajar porque eu não senti de viajar. Coisa pequena, às vezes daqui em Dourados eu não vou. Se eu não sentir que Deus falou para mim, eu não vou. Pastor, mas o senhor não disse que a gente tem que tomar dianteira nas nossas escolhas? Sim, mas a gente não pode ser movido pela nossa força. Nós não podemos ser movidos pela nossa vontade. E se nós aprendermos a vivermos dependentes de Deus, para Deus falar com a gente. Eu nunca comprei um carro, uma moto, uma bicicleta se Deus não tivesse um negócio. O primeiro veículo que eu tive foi uma Caloi azul. A cor foi Deus que escolheu. Eu disse: Deus, e aí, é essa ou aquela? E Deus disse: é aquela. Eu peguei a Caloi azul. Lembro que fosse uma alegria que eu fui para a igreja com a minha Caloi. Quantas marchas que eram antigamente? Não sei quantas marchas, 12 marchas, sei lá. Foi com essa Caloi que 4 homens me pararam. 4 jovens me pararam, pediram meu relógio, pediram tudo. É interessante essa história. Por isso que a gente precisa estar na dependência de Deus. Eu estava com a minha Caloizinha, saí da igreja e no que eu virei, 4 rapazes me pararam de forma muito interessante. Eles pegaram uma espada de São Jorge, sabe aquela planta? E deram nas minhas costas. Bateram nas minhas costas. A hora que eu fui para mudar de marcha, sabe o que aconteceu, né? Pleque. E a marcha, aí caiu numa marcha alta lá, rodava, pedalava e a bicicletinha. Aí um pegou o pneu, ergueu o pneu. E eu tive que descer. Irmãos, eu pesava, eu não sei quantos anos que eu tinha nessa época, 15, 16 anos, não sei. Eu pesava 40 quilos, sei lá, muito magro, era só pele e osso. E aí me ergueram e me fizeram descer. Eu tinha um relógio, não era muito grande coisa, mas era um presente. Sempre gostei de relógio. Tiraram o meu relógio, pegaram a minha carteira com os míseros dinheiros que eu tinha lá, pouquíssimos, e estavam indo embora com a minha bicicleta, com o meu relógio e com a minha carteira. E eu naquele medo, porque a rua estava vazia, eles podiam fazer até coisa pior. Eu olhei e disse: Deus, mas dentro do meu coração eu nem orei, não tive condições de orar. Eu disse: Deus, aquilo que eles estão levando é meu, o Senhor me deu. E se o Senhor quer que eles levem, amém. Eu nunca, irmãos, questionei Deus. Se levasse a bicicleta, eu nunca ia questionar Deus. Mas doeu no meu coração. Nessa hora apareceu na outra esquina uma pessoa, humano, tatuado, estava até meio drogado. Ele diz: ô rapaziada. Aí um cutucou o outro e falou assim: é o fulano. Aí ele chegou e disse: o que vocês estão fazendo? Devolve o cebolão pro rapaz aí, a bike, não sei o quê. Devolve para ele. Eu comecei a olhar assim: aonde que é essa pessoa? Só pode ser um anjo do Senhor. E aí os carinha foram embora com o rabinho entre as pernas, me devolveram tudo. E eu colocando o meu relógio, a carteira no bolso, segurando os caras, tremendo de medo. Eu disse: quem é você? Ele disse: ô, irmão, não está me conhecendo não? Era um rapaz que tinha passado na casa de recuperação da igreja. Não mudou de vida, continuou no mundo das drogas, mas Deus usou, por algo que eu tinha feito pela vida dele, orado pela vida dele, gastado tempo com ele, Deus usou para poder ele me ajudar naquela hora.
Quando a gente está, irmãos, diante da direção de Deus, o diabo ele não consegue encontrar lugar. Às vezes a gente passa um susto daqueles, mas Deus vai lá e nos abençoa e nos dá a vitória. Amém? Tem muita história. Eu lembro que eu comprei um carro, o primeiro carro que eu comprei, um Voyage 84, pura massa. Eu fui sair com o carro balançou, o motor tinha caído no chão. O carrinho que Deus tinha me dado estourou os coxinhos traseiros, o motor arrastou no chão. Irmão, você sabe o que é isso? É para você sentar e chorar. Eu disse: Deus, e agora? Liguei para um amigo e falei assim: ó, o carro está aqui, não sai do lugar. Meu pai tinha como é que fala? Uma fé tão grande assim, ridícula. Ele olhou e disse: ixi, isso aí agora é só fé velha. Isso aí é só fé velha, isso aí já era, acabou, isso aí não tem jeito. Irmãos, aquilo era o meu Voyage 84. Que Deus tinha dado, Deus não tinha R$1, Deus deu dinheiro para comprar o carro. Eu liguei para o rapaz, ele veio com o guincho, aí eu comecei a ficar assustado. Irmão, não tinha dinheiro para nada, veio o guincho, veio não sei o que lá. Ele olhou e falou assim: sabe o que você está esperando? Eu falei: isso, meu pai tinha acabado de falar, meu pai era experiente. Ele olhou e disse assim: isso aqui eu resolvo rapidinho. Eu falei: sério? Irmãos, Deus deu uma certeza no meu coração, eu fui trabalhar tranquilo. Fui lá buscar, né? Já fui com o Diago: ó, você vai parcelar para mim, que eu vou pagar por mês e não sei o que. Nisso eu tinha, acho que R$20 no bolso. E eu cheguei lá e falei assim: ó, vim buscar o carro. Ele falou: olha, eu soldei aqui. Carro velho, também não tinha muito o que fazer. Soldei, mas depois eu fui até para São Paulo, andei 1.200 quilômetros com ele. Eu soldei aqui assim, assado. Teve um perigo, porque tinha um pouco de gasolina aqui, podia pegar fogo, não sei o que. Eu falei: isso, está falando assim porque vai cobrar caro. Eu falei: mas quanto que ficou o serviço? E ele: quanto ficou o serviço? Ele olhou e falou: dá R$10 aí. Irmão, só voltei caindo no chão. Eu falei: mas o guincho? Ele falou: não, isso aí é da firma, faço para você aí. Eu dei os vintão para ele. Eu falei: tô, um beijo ainda no rosto dele. Mas quando Deus está no negócio, as coisas vão embora. Meu pai olhava o Voyage e falava assim: esse Voyage é ridículo, é ruim, é não sei o que. Parei na oficina, era um Voyage, e eu era metido. Eu parei dentro da Volks para ver um barulho que tinha. O mecânico chamou um, chamou outro. Eu falei: e agora? O que está acontecendo? Ele falou assim: o mecânico-chefe olhou para os outros mecânicos e falou assim: escuta o barulho desse motor. Olha que motor. Eu falei: assim. Eu disse: meu pai, alguma coisa você quer perguntar aqui? Porque Deus, o Voyage não tinha motor, mas Deus abençoou. Deus fez um milagre. A gente tem que aprender, irmão. Se a gente deixa Deus governar a nossa vida, as coisas vão funcionando. Eu com 12 anos de idade, 13 anos, os meninos começam a namorar. E eu disse: Deus, eu não quero me entregar de solução. Não quero me entregar, ficar namorando uma aqui, outra lá. Eu me entrego para o Senhor. Vim para Nova Andradina, nunca tive relação nenhuma com nenhuma mulher. Eu sempre coloquei diante de Deus. Deus deu a pastora, colocou na minha vida, minha primeira namorada, minha esposa. Tudo Deus faz quando você, e mais do que eu pedi para Deus, muito mais do que eu pedi para Deus. E quando a gente deixa Deus governar, irmãos, as coisas funcionam. A gente não precisa ficar correndo de um lado para o outro. Será que vai fazer? Será que vai acontecer? Esteja sobre a mão de Deus. A Bíblia diz assim: humilhai-vos sobre a mão poderosa do Senhor, porque em tempo oportuno Ele vos exaltará. Amém? Seja guiado por Deus. Deixa Deus guiar a sua vida. E para encerrar, o quarto e último pedido de Jabes, ele disse: Senhor, me livra do mal, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E a Bíblia diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quando a gente é abençoado, irmãos, a gente entra na bênção, a gente precisa agora cuidar, porque o inimigo, ele nunca cessa de derrotar você. Ele não é só na hora que você está levantando, é também quando você está naquilo que Deus te coloca como limite para você. Ele entra. Por isso que a gente tem que pedir para Deus nos guardar do mal. Foi no momento de maior vitória que Davi caiu.
Ele não estava nem indo mais para a guerra, porque não precisava dele. E ele então começa a olhar uma mulher da sacada do seu castelo. E ele então cai no pecado naquela hora, justamente porque ele estava se sentindo bem. A Bíblia diz assim: quem está de pé, cuide para que não caia. Vigia e ora, querido. Pede para Deus te guardar do mal. Pede para Deus te dar discernimento de espírito. Às vezes o inimigo coloca pessoas íntimas do seu lado para roubar a sua bênção. Coloca pessoas que você considera pessoas boas para roubar a tua bênção. Pessoas que olham para você e dizem: puxa vida, como que eu gosto de você, mas na verdade invejam você, desejam você. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, forças espirituais do mal. Mas nós temos que cuidar, irmãos. Cuidar com quem frequenta a nossa casa. Cuidar quem frequenta a nossa empresa. Quem frequenta, aonde o meu filho frequenta, aonde eu estou frequentando. A gente tem que cuidar com isso. Cuidar, pedir discernimento de espírito. O discernimento de espírito não é para você brigar com todo mundo. Pastor, eu descobri que a minha irmã tinha inveja de mim. Eu conheço histórias de mãe fazer macumba para filho. Só para você ter ideia. Mas não é para ficar discernimento de espírito, não é para você brigar com as pessoas. É para você saber aonde você vai e aonde você não vai. É até onde você chega, aonde você não chega. É quem você deve ter aliança e quem você não deve ter aliança. Discernimento de espírito serve para isso. A gente deve cuidar, irmãos, de muitas coisas, principalmente com vínculo, alianças com o ímpio. Não faça aliança com o ímpio. Isso é julgo desigual. Julgo desigual. Eu acho interessante quando Deus começa a levantar alguém, sempre aparece um ímpio para querer fazer sociedade. E é nessa hora que o crente cai. É nessa hora. Eu sempre aconselho não entrar em nenhum tipo de sociedade, principalmente com o ímpio. A pessoa está crescendo, irmãos. O inimigo vem com um ímpio para querer fazer sociedade, negócios. E às vezes a gente fica tão empolgado com as coisas, a gente faz negócio. Você se esquece que isso é pacto. Pastor, misericórdia. Pacto. Pega no dicionário, pesquisa no Google o que quer dizer pacto. Quer dizer aliança, contrato. Cuidado para você não fazer pacto com o ímpio. Pacto com aqueles que você vai se arrepender profundamente depois. Cuidado com isso. Amém? Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer mudar a nossa história. Primeiro a gente precisa escolher. Amém? A primeira coisa. Convido você a se colocar de pé. Pedi para o Gabriel pegar alguns envelopes para mim de oferta. Sexta-feira eu estava ministrando e falei sobre desafio. Eu fui tocado por Deus para desafiar os irmãos por um mover de Deus. E um mover financeiro. Eu estou aqui na igreja, aqui em Nova Andradina, 10 anos. Poucos desafios eu lancei. Se Deus não falar comigo, eu não lanço. Eu só vou lançar esse desafio porque Deus tem falado comigo. Eu quero que você faça nessa noite uma semeadura diante de Deus. Uma semeadura financeira. Para uma bênção financeira. Amém? É um desafio. Eu estava pregando sexta-feira. Eu disse assim para os irmãos na sexta. Eu falei, vocês estão sendo privilegiados. Vocês estão ouvindo primeiro isso que os outros. E isso entra dentro dessa palavra que eu ministrei aqui. Você que tem um desejo de mudança. Você quer mudar algo na sua vida financeira. Eu quero que você entre nesse desafio. Você vai entregar no altar de Deus uma oferta. Pastor, quanto que eu vou entregar? A Bíblia diz, segundo o que cada um propõe no coração. Pastor, eu não me senti desafiado. Porque isso também, irmãos, é de Deus com a pessoa com Deus. Você não foi desafiado a entrar nesse desafio?
Você não tem obrigação nenhuma. Eu estou chamando aqueles que são desafiados. Você quer uma mudança. Pastor, eu preciso de um milagre financeiro. Se eu tirar, vai ficar pior. Então você não está conseguindo entender a mentalidade. Nós estamos entrando numa colheita aqui. Aliás, uma semeadura, perdão. Para que haja uma colheita. É um desafio para que abra uma porta na tua vida. E é assim que Deus estabelece desafios. É assim. Amém? A semente é assim. A Bíblia diz que Isaac semeou no deserto. Deserto é lugar de plantar? Não. Mas ele semeou no deserto. E as colheitas foi a 30, a 60 e a 100 por um. Então eu vou pedir para o Gabriel entregar um envelope para cada pessoa. E nós vamos entrar nesse propósito hoje. A primeira justificativa, pastor, eu não vim preparado. Não tem problema. Eu vou te explicar como que você vai fazer. Se você quer entrar nesse desafio. Se você não for entrar, você pega esse envelope, guarda para um outro momento. Põe no meio da sua Bíblia depois. Alguém foi esquecido? Amém. Como que vai funcionar? Nós vamos entrar nesse propósito hoje. Você, pastor, eu não trouxe a minha oferta. Então você vai fazer o seu propósito hoje. Você pode trazer domingo que vem, outro dia. Mas você tem que colocar o seu propósito diante de Deus hoje. O valor da sua oferta tem que entrar hoje. Pastor, eu não vou ofertar nada. Amém, eu já falei, não vou ficar aqui perdendo tempo falando sobre isso. Isso aqui é para quem está aceitando o desafio. Uma porta aberta. Pastor, a igreja está com dívida? De jeito nenhum. A gente comprou o ar, tem irmãos pagando o ar aí. Está tranquilo, não está, Gabriel? Está pagando. A gente vai, inclusive, eu até falar com os irmãos da construção. Nós ganhamos 10 sacos de cimento. Eu vou comprar 3 metros de areia por minha conta. Para nós terminarmos esse reboco aqui. Entrar em contato com os irmãos aí da construção. Para nós terminarmos. Não preciso de dinheiro para isso. Claro que se Deus der, a gente vai fazer. Se não, Deus está provendo. É um desafio realmente para ser abençoado. Para ser abençoado. Pastor, vai comprar o quê? Não, não é para comprar nada. É um desafio para você. Para você. Algo que causa impacto no teu coração. Pastor, é nessa hora que estava precisando de um desafio mesmo. É a hora que estou passando mais dificuldade. É nessa hora então. É nessa hora. Amém? Eu vou orar por você. Quem veio na sexta-feira e for entregar hoje, pode entregar na hora de entregar o dízimo, não tem problema. Mas você coloca, enquanto estiver orando, coloca o propósito do valor que você vai colocar diante de Deus. E coloca também diante de Deus a porta que você quer que se abra. Pastor, eu vou trazer, depois eu vejo o valor. Não, esse aí é uma outra oferta. Esse é um propósito específico. Por isso você precisa colocar na sua mente o valor que você vai trazer depois. E cuidado, se você não for honrar, não faça nenhum tipo de propósito. Você está desobrigado a fazer qualquer propósito. Amém? Estou falando por conta das condições que eu sei que as pessoas não mandam com dinheiro hoje. Então é mais difícil. Às vezes você quer participar desse momento, mas não está com o seu dinheiro aí. Então coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus. Eu lembro, eu não gosto de ficar citando nomes. Eu lembro que nós estávamos num momento difícil da construção. 2 momentos, nós tivemos um momento aqui na igreja, na compra do ar. Uns irmãos doaram um objeto de ouro. E quando nós estávamos começando a construir, nós estávamos passando uma dificuldade. E uma irmã deu um objeto de ouro também. E a gente não fica conversando com a pessoa ofertou, a gente fica conversando com a pessoa. Mas a pessoa começou a falar de algumas coisas que ela foi conquistando, comprando uma casa, um negócio. E você vê como que Deus honra essas coisas.
Eu estou citando isso porque isso é um objeto que a pessoa se dispôs, é algo que tem valor sentimental. Às vezes você vai entrar nesse propósito, pastor, eu vou colocar minha oferta aqui, isso aqui não vai mudar na minha vida. Não faça, eu estou fazendo aqui desafios nessa noite. É desafio. Você que quer uma porta aberta na sua vida financeira, um desafio que te incomode. Se não for causar nada em você, irmãos, não vai te valer de nada. É desafio. Desafio diante do Senhor. Amém? Tudo bem aí? O pastor quase não fala disso, está assustado? Não, né? Glória a Deus. É porque o Espírito Santo quer que a gente faça isso nessa noite. Não tem algo que mais toque na nossa vida do que dinheiro. Outras coisas não mexem com a gente. Pastor, eu vou pedir para quem puder cantar. Vai com vergonha, mas canta fácil. Quem puder dar uma palavra, vem com vergonha, mas dá uma palavra fácil. Não mexe no nosso bolso. Então, irmãos, como disse Davi, que nós não venhamos dar ao Senhor algo que não nos custe nada. Amém? Coloque um objetivo agora nesta oração. Coloque o valor da sua oferta, você que vai ofertar. E coloque o que você quer que aconteça. Não fique aquelas orações vagas, eu quero que Deus me prospere. O que você quer? Qual é a porta? Eu gosto de colocar nome na oração. Qual é a porta que você quer que se abra na tua vida? Pensa bem antes de você falar diante de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome nesta noite. Pai, nós tomamos posse agora desse desafio que o Senhor nos colocou. Pai, entregou profeticamente na sexta-feira para nós realizarmos hoje. Pai, eu coloco diante do Senhor cada um que está colocando, Pai, o propósito, Senhor, diante desse desafio. Cada um que está propondo, Senhor, uma oferta diante do Senhor nesse desafio. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que o Senhor abra essa porta. Em nome de Jesus, ó Pai. Sabemos, Senhor, que o dízimo ele nos mantém, mas a oferta, Senhor, abre portas. E nós queremos que portas sejam abertas. Essas portas que os teus filhos estão colocando o nome agora. Em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, um destravar dessa porta, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que essa oferta, Senhor, rompa, Pai, com todo o mal, com toda a maldição. Em nome de Jesus, e que haja uma colheita, Senhor, uma colheita extraordinária. Pai, eu não profetizo algo para alguns dias, eu profetizo para agora. Profetizo uma porta aberta agora. Que os teus filhos vejam, Senhor, uma colheita para agora, Senhor, imediata. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, eu declaro uma porta aberta, Senhor, como diz a tua palavra, que ninguém pode fechar, Senhor. Que os teus filhos testemunhem, Pai, do milagre financeiro. Em nome de Jesus, que os teus filhos, Senhor, fiquem, Pai, de boca abertos, Pai, com aquilo que o Senhor fará através desse desafio. Em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos colocando esse desafio diante do Senhor, porque o Senhor nos moveu para isso. O Senhor nos moveu para fazermos isso, Senhor. Porque se o Senhor não tivesse nos movido, Senhor, eu não estaria fazendo tal coisa. Ó Deus, mas em nome de Jesus, se o Senhor nos move para isso, o Senhor também fará abundar a bênção, abundar a prosperidade, abundar a glória do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Pai, receba, Senhor, as ofertas diante do Senhor nessa noite. O que cada um propôs no seu coração, Senhor, em nome de Jesus, o que cada um propôs no coração, receba diante do Senhor. Receba diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Venha você que vai dizimar, ofertar, você que vai trazer essa oferta específica, coloque no gasofilácio. O irmão Gabriel vai estar ungindo. Você não trouxe essa oferta hoje, você traz depois.
Amém, glória a Deus. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Irmãos, às vezes a gente passa batido de falar sobre isso. Aqueles irmãos que desejarem se batizar, desejarem aliançar com a igreja. Eu estou falando isso porque alguns irmãos já procuraram a pastora. Nos procure para a gente estar orando com você, abençoando a sua vida, amém? Para que você entre debaixo de uma cobertura espiritual, amém? Você que deseja, tem alguns irmãos que querem descer as águas, o batismo, também nos procure para a gente dar algumas instruções, amém? Faça isso. Outra coisa, irmãos, eu não tenho bola de cristal, eu não fico orando dia e noite para Deus falar comigo quem quer visita, quem não quer. Você que deseja uma visita objetiva, tá? Eu não tenho tempo para sentar lá na sua cadeira diária e tomar tereré. Mas uma visita, uma oração, ungir sua casa. Você fale comigo, a gente estará marcando um horário. Eu entrei de férias agora, a partir de semana que vem, da faculdade. Férias curtas, mas estarei de férias. E aí eu posso ter um horário mais flexível para poder fazer algumas visitas, para ungir sua casa, amém? Não posso ficar lá a tarde inteira também, porque tem outros irmãos, mas porque tem irmãos que gostam de receber a gente tão bem, que a gente fica lá, né? Mas não dá. Mas fale comigo ou fale com o Gabriel também anota para mim, para a gente ligar para você, marcar um horário para orar pela sua vida, amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua semana. Terça-feira tem oração, Márcia, aqui das irmãs. Terça-feira tem oração das irmãs aqui na igreja, 7h30. Isso, sábado agora tem rede de mulheres, 5 horas da tarde aqui na igreja. Pastor, mas mudou o horário? Sim, por conta da reunião de jovens. Quem pode vir às 7, pode vir às 5 também. Dá um jeito, adapta aí o seu horário. Rede das mulheres, 5 horas da tarde aqui na igreja. Amém? 7h30, rede de jovens. Amém? Sim, daqui a pouco nós vamos estar fazendo 3 cultos no dia. E no domingo de manhã, escola bíblica dominical. Todo domingo à noite nós estamos aqui celebrando e adorando o nome do Senhor. Que a sua semana seja uma semana abençoada. Lembra, irmãos, Jabes escolheu. Você escolhe como será a sua semana. Deus quer que ela seja abençoada. Amém? Deus quer que ela seja uma semana de vitória. E você? Pastor, também quer. Então faça por onde? Levante na manhã cedo, declarando bênção para a tua vida, declarando vitória sobre você. Amém? Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio. Basta nós querermos. Que a sua semana seja abençoada, de vitória, de conquistas. Que aquilo que você for fazer, Deus possa estar na frente, abrindo os caminhos. Amém? Abrindo as portas, fechando as portas que muitas vezes nós achamos que é de Deus e não é. Amém? Que a gente dê tempo para Deus, para entender o que Deus quer para a nossa vida. Que Deus coloque na nossa frente pessoas certas para fazer negócios. Amém? Você que trabalha fazendo negócios. Você que é um funcionário, que Deus faça o seu trabalho render. Que você não trabalhe muito, mas que você trabalhe o tanto necessário e que haja produtividade. Amém? Que aquelas decisões que você for tomar, seja judicial, seja familiar, seja acertada em nome de Jesus, que Deus esteja com você, te dando vitória. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado por este culto, obrigado pela tua presença, obrigado pela manifestação do seu poder aqui, obrigado pela palavra, obrigado porque o Senhor tem estado neste lugar. Nós podemos sentir o teu toque, a tua unção aqui neste lugar. Pai, eu peço que o Senhor abençoe o teu povo. Eu libero uma palavra de vitória, de conquista, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, uma palavra de prosperidade, Senhor, para aqueles que têm entrado nesse desafio de hoje, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor derrame graça, unção, poder. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo possa estar com os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra. E a igreja que aguarda a vinda de Jesus, diga amém. Que Deus te abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente o irmão, a irmã com a paz do Senhor.